discussão dentro de campo. Aí eu penso, o Vitória, ele tá necessitado aí com a gente, o Vitória tá necessitado da pontuação. O Vitória precisa desse resultado pra sair, né, precisava pra sair das zonas de rebaixamento. Mas o que é que o Ronald faz? Ele empurra o Kaiser. Então ele pega o jogador do seu próprio clube, ele empurra ele. Então, ou seja, Carvalho, duas discussões dentro de campo. Ou seja, a discussão do Kaiser, do Oswaldo, vai me lembrando aí, e da expulsão do Kaiser, ou da briga do Kaiser com o Ronald. Aí o Ronald empurra o jogador do Vitória. Você sabe o que você poderia fazer com esse empurrão que você deu no jogador, Ronald? Você sabe o que poderia acontecer? Se o juiz entendesse, Carvalho, que ali, olha, foi uma agressão, né, Elismar? Se o juiz entendesse assim, olha, houve uma agressão, vou expulsar ele, o Vitória poderia ser prejudicado. Verdade. Então o Vitória tá vários jogos aí, tem 8 jogos sem ganhar no Brasileiro. Aí o Vitória recebia um cartão vermelho, né, por agressão do Ronald, e iria prejudicar o Vitória. Ô, Ronald, você tá pensando que você é quem? Você tá pensando que você é quem? Você quer prejudicar o clube, é isso? Você é menino, você é moleque, o que tá acontecendo? E você é bola. Pitoresco, né? Pitoresco porque jogador do mesmo time brigando... É ridículo, e o Carilli vai falar sobre isso. Podia até afetar o psicológico, né? Afeta o psicológico do clube. Vocês vão dar a opinião de vocês? Você tem um vídeo aí, produção? Se puder, bote pra mim. Porque a gente vai ver o momento que ele empurra o jogador do Vitória. E aí o que é que eu entendo? Quando ele faz isso, mostra um descontrole emocional do jogador. Quando ele empurra o atleta do mesmo time, ele faz... O que é que você pensa sobre isso aí, Carvalho? O empurrão dele no Kaiser. O empurrão do Ronald. Como eu falei, uma situação pitoresca, porque o jogador do mesmo time, né, cara? O time tem que estar todo mundo unânime, todo mundo focado em conquistar um objetivo que era a vitória. É como você falou, a briga Vitória... do Kaiser com o Ronald. É isso, há tanto tempo sem ganhar, então é uma situação pitoresca. Não poderia acontecer aquilo ali. Há né? 8 jogos sem ganhar, Carvalho. Agora, foi difícil entender o porquê, o que foi que aconteceu ali. Eu não consegui identificar o que foi que aconteceu de fato. Eu não vi nenhuma entrevista deles, ou a coletiva, né, do técnico. Isso tá no Vitória aí, Sidão. Briga do Kaiser com o Ronald. Aí você vê. Pitoresca. Aí tá aí. Isso. Aí ele empurra, ó, de costa o Kaiser, o jogador do Vitória, do próprio clube. Nessa jogada... Esse eu não entendi a motivação que foi que ocorreu. Pode tirar o áudio pra mim, André? Isso aí, ó. Ele empurra o jogador Kaiser. Total. Aí, ele empurra o jogador do Vitória, o Ronald. E o Kaiser tinha feito o gol e o Kaiser cobrou a ele, Elismar. Você vai comentar sobre isso, o que você pensa sobre isso? O Kaiser cobrou ele posicionamento. Porque aí teria uma chance de gol para o Bragantino. Você vendo um jogador como o Ronald fazer isso, né, o 8 do Vitória, fazer isso com o próprio jogador do mesmo time, o que você pensa? O que você acha que passa na cabeça do Ronald? É o que? Um descontrole emocional? Isso aí se trata de um desconforto, se trata de um estresse? O que você pensa disso aí, Elismar? Verdade, poderia ter uma conversa, né, entre eles, não dessa forma assim, forma agressiva, né? Né? Ele empurra o jogador. Aí eu quero falar com você, Ronald. Você sabe o que acontece com isso? Essa imagem tá boa? Tá bom, André? Você sabe o que acontece aí se o juiz entendesse que você agrediu o jogador? Você sabe o que o juiz ia fazer? Ia expulsar você. E se expulsa você, você iria prejudicar o clube. Então tá na hora, né, Carvalho? Se a gente entender assim, Verdade, maturidade. Maturidade. Tá certo. Porque o Vitória tá passando por uma situação dificílima. O Vitória precisa desses 3 pontos. Vai precisar, conjuguei o verbo em três instâncias. Presente, passado e futuro. Então é isso, o Vitória precisa desse resultado, aí o Ronald empurra o jogador do Vitória. Poderia ser expulso, isso aí não pode acontecer, Carilli, isso não pode acontecer. Ah, mas depois vai conversar, vai... Dentro de jogo, essa postura do jogador de futebol não pode acontecer, Carvalho. Verdade, isso mostra um descontrole emocional, né? É terrível. Porque você vê um time que está na situação que o Vitória está, na colocação que está ali, beirando a zona do rebaixamento, no momento do campeonato em que as coisas já vai se afunilando, né? E aí... 15ª rodada já, né, Os jogadores, ao invés de estar unidos, ao invés de estar ali comprometido ao objetivo que é a vitória, brigando entre si, como eu falei, é bizarro. É bizarro isso. É pitoresco. Você tem... Agora o Oswaldo vai brigar também com o jogador, com o próprio clube. Eu acho que o Oswaldo excedeu e não é do entendimento do Oswaldo. O Oswaldo brigou foi com... Isso. Foi com o Maicon Jesus. Maicon Jesus, que é 66, né? Que tá jogando no Vitória, inclusive. Zagueiro. O zagueiro do Vitória. Aí, vamos lá. Aí, o jogador do Vitória, ele vai brigar também, o Oswaldo vai brigar com o seu... Aí tá a imagem do Ronald empurrando o Kaiser. Eu quero falar pro Fábio Mota o seguinte. O que era pra você ter feito, Fábio Mota, antes
você era pra ter feito essa mudança de treinador bem antes. Mas eu sei porque você pensou nisso. Era grana, né? Né, Carvalho? É grana, é dinheiro. Certamente. Porque assim, o Vitória, o Carpini, ele tinha contrato até dezembro. Aí o Vitória pensou em respeitar, vou esperar ali, Elismar. Vamos passar um pouco aí o Mundial, vamos segurar um pouquinho pra gente não ter que pagar a rescisão muito alta dele. Porque o Vitória tá sem grana, tá sem dinheiro. Inclusive, sai aí que o Vitória tá devendo IPTU, Carvalho. Misericórdia. Um time como a Instituição Esporte Clube Vitória não pode terminar um ano. É isso que eu tenho comigo, eu tenho esse entendimento. Um clube como a Instituição Esporte Clube Vitória não pode finalizar o ano sem ganhar título nenhum. Isso tem que ser o entendimento da diretoria. O dirigente tem que entender assim, o presidente tem que entender assim, o RH, todo mundo tem que entender assim, os jogadores têm que entender assim. O técnico tem que entender dessa forma. O clube não pode terminar, o Vitória não pode terminar o Campeonato Brasileiro, não pode entrar em uma temporada sem ganhar título. Então a gente, torcedor do Vitória, Carvalho, a gente sofre muito com isso. Ontem tinha 16 mil pessoas no Barradão. A situação difícil do Vitória, se tiver aí, André, prepara pra mim o empurrão que o Oswaldo deu no jogador. O empurrão não, foi ele queixou ali, xingou, gritou tudo. Não pode fazer isso. Tem que organizar o time aí. Ou seja, isso é retrato do que deixou o técnico antigo do Vitória, o Carpini. Isso é o que está acontecendo no Vitória. Isso pode ficar acontecendo? Isso é com frequência? Tá certo isso? Então o Vitória, nesses últimos tempos, é muitos escândalos. Então a gente vê situações que envolveu a polícia lá, que o rapaz levou pra lá. Teve a situação aí agora do Ronald empurrando o jogador. E Vitória devendo IPTU. Que tanto escândalo é esse no Esporte Clube Vitória, Fábio Mota? Agora, Oswaldo, um jogador experiente, um jogador rodado, um jogador maduro, fazer aquilo ali tá aí a imagem dele também. aí, ó. Preocupante. Não, é do Ronald ainda, né? É isso. Oswaldo como um jogador, como um líder, né? Que ele é um dos veteranos ali do Vitória. Um cara experiente, um cara rodado. Eu acho que ele deu mole ali. Ele não deveria agir daquela forma. E o rapaz é mais novo, né? O 66, né? O zagueiro, né? O Maicon Jesus. Pela experiência do Oswaldo, não era pra ele fazer isso. Com certeza. Aí a discussão do Oswaldo aí. Pode botar a tela cheia pra mim, Sidão? E aí eu queria que o Elismar olhasse essa imagem aí. Porque assim, Elismar, se você observar, como o Carvalho citou, ele é experiente, o Oswaldo tem experiência. Tá devagarzinho, ele não queria conversa, não queria essa discussão. O que você pensa de ver um veterano, alguém experiente dentro do Vitória, ter esse tipo de atitude com o jogador do seu próprio time, Elismar? Verdade. Como ele é uma pessoa experiente, não um jogador experiente, ela quer passar a experiência pros outros. Muitos anos no Vitória já. Muitos anos, verdade, é. E todo mundo conhece o Oswaldo. Bagagem em São Paulo, bagagem em todos os lugares. Eu quero que... Isso, aí a imagem dele. Eu quero que o Carilli agora... E a gente vai mostrar o gol do Vitória daqui a pouco aqui, com você, tá aqui, estamos aqui com o Elismar, com o Carvalho, porque o Vitória, ele dá show. Não foi aquele show, tudo bem, cara, você secou o Vitória, você, Elismar, secou o Vitória, mas não deu certo o secamento de vocês, e o seu Bahia não ganhou. Que era pra ter ganhado o Fortaleza, que o Fortaleza tá passando uma situação mais difícil ainda. Prepara pra mim a entrevista do treinador do Vitória, do Carilli, que na minha opinião, o Vitória não cai. Pergunta rapidinho pra você, Carvalho, o Vitória cai na sua opinião? Não. Penso que não. Você pensa que não? Na sua opinião, Elismar, o Vitória cai esse ano? Rapaz... Não, ou sim ou não? Eu Cai? acho difícil, viu? Sim. Você acha que cai? Sim. Acho que cai. Você pensa que o Vitória vai cair esse ano? Com certeza. Futebol tem que ter dinheiro. Se não tiver dinheiro... Seu Bahia vai ganhar alguma coisa esse ano? Algum título? Acredito que sim. Qual viu? título vai ganhar? Nordeste. Aí ele me pegou. Já ganhou um que foi o Campeonato Baiano. Verdade. Então é isso. A gente vai ver a entrevista do Carilli, tá aí no Vitória também, a entrevista do Carilli sobre essa postura do time. Ou seja, ele chegou agora, não sei nem se ele tem 2 semanas, Varão, porque ele enfrenta o Internacional, ele já chega e enfrenta o Inter. 3 dias depois já tinha um jogo, né, contra o Botafogo, que ele empatou e jogou aqui no Barradão. Inclusive já tem outro jogo no Barradão contra o Sport. O Vitória ganha o Sport, Carvalho? Ganha sim, ganha o Elismar, o Vitória ganha o Sport? Ganha. Devido à situação que o esporte tá passando. Não é nem por causa da situação, é por causa do elenco do Vitória que é forte. Não, mas é pra ressaltar porque o esporte tá capengando, né? Não, é Se o por causa Vitória não ganha... O elenco do Vitória é forte, vai ganhar. Se o Vitória não ganhar também do esporte... Não, aí não tem condição. Rapaz... Esporte é, como diz na gíria, doador de pontos. Eu acho que já... Não ganhou esse ano. A situação do esporte, inclusive é time nordestino, eu torço pelo futebol baiano e pelo futebol nordestino. O que eu penso do futebol nordestino? Eu não sei se isso... Isso, bote pra mim a entrevista do Carilli mesmo aí.
Então é isso, o Vitória, ele é um time grande, o tamanho do Vitória, inclusive ele não é mais Barradão, Varão, não sei se você sabe, Carvalho, é Arena Barradão. O estádio do Vitória não é mais Barradão, Manuel Barrada, como chamava. Eu fiquei sabendo, né? Não, Agora não sei se vai sabendo. condizer com Isso aí, realidade. Isso é o que você pensa. Arena Barradão do Vitória. Inclusive o Bahia não tem casa. É o seguinte, Por aí enquanto. o Vitória, ele mostrou que o time aqui é pra pontuar. Ele mostrou que o time tá no ponto? Rapaz, André, pode botar a entrevista do Carille, vamos ouvir. É coisa de jogo. Que bom, estão querendo. Né? Se fosse tudo muito passivo, tudo tá muito bom, não estão querendo e não tem que falar nada, ali no vestiário já se abraçaram, já sabe que todo mundo está no mesmo barco, né? E inclui também a torcida dentro desse barco, que vai ser luta até o fim, né? E assim, tá tudo certo, tá tudo resolvido, faz parte do jogo. Se toda vez que eles brigarem a gente ganhar o jogo, que eles briguem todo o jogo, sai na porrada dentro de campo lá, depois nós resolve. Carille, você foi infeliz de falar isso. Você não pode falar isso. Desculpa, filho. Porque não é assim que funciona. Imagine eles, todos os jogos, né, Carvalho? Cobrar, porque a cobrança deles foi a posição deles. Foi cobrança deles dentro de campo. Isso não pode ficar acontecendo sempre, Carille. Com essa entrevista que Carille disse, ó, se ficar acontecendo sempre, se sempre tiver porrada e eles ganharem, pra mim tá bom. Você pensa assim que nele, ele foi feliz nessa fala, Carvalho? Eu discordo 100%. Ele foi infeliz, até porque ele é o líder, né? É a liderança ele é o do cabeça, Vitória. é como minha avó, ela sempre nos dizia, né? O maior tem que ser o exemplo. Porque isso né? é como se fosse uma líder... apologia, né, Carvalho? Exatamente. A agressão. Violência gera violência. E outra coisa, homem, ele tem no seu DNA aquela questão de ser homem, né? Homem, De ter quando a ele sua é postura. confrontado, quando É tocado, né? é isso, quando o homem ele é confrontado e a Subestimado, masculinidade irmão. dele é colocado à prova, o homem vai atacar. O homem vai revidar. Então eu discordo dele porque violência Essa colocação gera dele violência. tá erradíssima. Eu acho que existem outras formas de se confrontar. Chegar a um resultado, você, chegar a um denominador. era pra você se posicionar melhor, você podia estar mais atento, mas não brigar, xingar, porque eles xingaram ali. Empurrou eles o quase jogador. iriam pra via de fato. Empurrou o jogador, Então- seu Ronald. Você tá erradíssimo em fazer isso. E você é bola. Ele joga bola, Carvalho. Ele é bola, Elismar. Eu vi ele jogando. Ele tem um toque, ele tem uma movimentação. Ele tem visão de jogo. Eu gosto do futebol dele. Mas não faça isso. Por quê? Você, em vez de estar ajudando o Vitória, você vai estar prejudicando o Vitória. E o Vitória não tá precisando Verdade. de mais gente assim. Você E, sabia? e lembrando que tem crianças assistindo o jogo no estádio e assistindo o jogo em casa, né? Olha o exemplo, né? O mau exemplo. Porque briga não é exemplo pra ninguém. E se né? Pra você nada. pensar isso aí, é o jogador da mesma equipe. Então, Carille, você não pode. Você foi feliz que o Vitória tem que ganhar o jogo, mas você não pode dizer, olha, se isso acontecer, importante que ganhe o jogo. Não fala isso. Fala pra eles corrigir isso aí, pra eles saber como se comunicar, pra saber como se comportar e não empurrar o seu jogador do mesmo time. Você pensa que a fala de Carille, Elismar, foi feliz? Dizer, olha, se ganhar, pra mim tá tudo bem? Foi infeliz mesmo. Eu discordo completamente com ele. Você discorda também, né? Discordo, É isso. Então tá bom. Valeu? Vamos mostrar o gol do Vitória agora?